Nós vamos fazer uma pequena leitura, depois nós fazemos a nossa prece inicial e fazemos uma introdução. E depois passamos a palavra para você, Tia Tica. Sim. Então, eu trouxe do Gênesis uma parte onde São João, no capítulo 10, o versículo 16, ele registra as palavras de Jesus, quando Jesus anunciava que um só rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão minha voz, e não haverá senão um só rebanho e um só pastor. Com essas palavras do Cristo, então eu convido todos para se recolher na intimidade do seu coração. E como nos orientou Gregório de Sinai, baixe a cabeça, feche os olhos, sente-se sozinho em silêncio, respire pausadamente e imagine que está contemplando o interior do seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos do seu corpo para o seu coração. E ao expirar, diga: Senhor, tenha piedade de nós. Iluminando-nos, nós ainda refletimos: Senhor, ajuda-nos a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. No dia de hoje, Senhor, Jesus, nós te pedimos que possamos adentrar no conhecimento, na bondade, na sabedoria e no amor deste ser angélico que transitou entre nós, em nome da divindade, em nome de Deus, em nome do amor. Que a fraternidade, a solidariedade possa envolver todos nós neste domingo de Páscoa. A família possa receber, Senhor, a brandura e a doçura do seu mel. Graças te damos pelo dom da vida. Em nome de todos aqui presentes, em nome do Cristo amado, nós iniciamos nossa pequena reunião no dia de hoje. Que assim seja. Amém. Amém. Olha, é com grande alegria, muita alegria mesmo, muita satisfação, um prazer enorme receber a tia Tica, a Vitória, uma, uma, uma alma doce que nós conhecemos através de outra alma doce. A sua sobrinha, a Maria Eduarda, a Dada, há alguns anos atrás. Eu preciso fazer essa introdução, sabe? Nós estávamos caminhando para o trabalho e, naturalmente, nós falávamos de família. E a Dada, a Maria Eduarda, contou a sua história de en passant.
E desde esse momento, eu fiz uma ligação de coração com a sua imagem, com a sua história, que guardei com muito carinho, sabe? E agora, recentemente, veio a história através de uma pergunta que o meu filho fez para mim. E foi curioso porque ah, ele me chamou a atenção de uma forma muito particular. A humanidade, nós percebemos a presença de alguém importante ou de alguém que fez algo em benefício de toda a humanidade depois que ele passa, geralmente. O que eu quero dizer é que nós caminhamos pela vida meio que adormecidos e não percebemos ah, os focos de luz que Deus, nosso Pai, permite que venha até nós para orientar-nos, direcionar os nossos pensamentos, as nossas ideias, saciar a nossa sede, minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E poucos percebem, porque mergulhados, todos nós, nos afazeres do cotidiano, nós não percebemos essa presença divina entre nós. Mas, ao redor daqueles, sempre tem os discípulos, sempre tem aqueles que aproximam e compreende e apreende os ensinamentos que um ser, um espírito de luz traz para nós. E isso, eu conversando com ele, eu disse para ele que recentemente entre nós teve um homem fenômeno, um espírito de uma grandiosidade tão impressionante que quando nós lemos no Livro dos Espíritos sobre as classificações dos espíritos, este ser que caminhou recentemente entre nós, ele está nas primeiras escalas dos espíritos puros. Então, eu fiz um pequeno apanhado sobre a vida deste homem. Antes de eu passar a palavra para a tia Tica, com muita intimidade, viu, tia Tica? Me perdoe. O nome dela Graças a é Deus. Vitória. Mas já já eu passo a palavra para ela e nós vamos escutar a experiência de vida dela ao redor deste ser. E hoje, um domingo de Páscoa, onde esta semana foi muito especial para todos nós, principalmente para o mundo cristão, vou colocar assim, onde nós, no dia 31, comemora-se o desencarne de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e no dia 2, o 2 de abril, o nascimento de outra alma espetacular, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Antena parabólica do mundo espiritual para o mundo material. Um ser que viveu o amor. E conjugando esta semana com o Satya Sai Baba, nós pensamos assim, qual é o impacto? Temos várias reflexões sobre a Páscoa, mas qual é o impacto de viver na presença de um ser e depois este ser parte? E todos os ensinos, toda a luz, tudo aquilo que ele realizou fica no coração do homem.
como é isso no dia a dia? Como viver isso? Então, antes da gente ouvir a Tia Tika, deixa eu falar um pouquinho, deixa eu ler para vocês o que eu anotei de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Para milhões de devotos, ele é um avatar exibindo os poderes da onipresença, onisciência e onipotência, que é um líder espiritual que possui poderes sobrenaturais, difíceis, se não impossíveis de se encaixar em qualquer sistema científico racional de crença. Para se aproximar dele, é preciso tentar entender a Índia, eternamente conhecida como Bharat, a terra do Senhor. Em sânscrito, Bharat significa o Senhor. Hot significa apego. O povo da Índia está ligado e ama a Deus. A Índia é uma terra onde a adoração é parte integrante da vida cotidiana. Templos de Shiva, templos de Krishna, templos de Ganesha, templos dedicados a todos os aspectos e manifestações do divino, devem ser encontrados em toda a Índia. As religiões do mundo coexistem lado a lado. Para hindus, o mundo fenomenal é apenas uma ilusão, Maya. Por trás de todas as manifestações está a única realidade de Deus, que é reconhecido como morador interno em todas as formas. Toda a vida é sagrada para os hindus. A reencarnação é aceita como a continuidade da vida e é uma parte básica das religiões da Índia, assim como a religião discípulo e guru. O texto básico da espiritualidade indiana, o Bhagavad Gita, os Vedas e os Upanishads cantam os louvores da relação discípulo-guru. Um guru é aquele que revela a verdade através da sabedoria derivada da experiência direta. Bhagavan Sri Satya Sai Baba é reconhecido em toda a Índia como guru dos gurus, demonstrando todas as qualidades de um avatar. Baba disse que ele se comporta de forma humana para que a humanidade possa sentir parentesco, mas sobe em suas alturas sobre-humanas para que a humanidade possa aspirar a alcançar as alturas, percebendo o Senhor dentro de você como um morador e a tarefa para o qual o avatar vem é a tarefa para o qual o avatar vem em forma humana. Meus atos são fundamentos, diz Baba, que você observa em que estou construindo meu trabalho, a tarefa para a qual eu vim. Todos os atos milagrosos que você observa devem ser a alma interpretada. Esta forma tem o nome de verdade Satya. Posso levá-lo à forma da verdade que você se desviou. Vim restabelecer o ritmo da justiça no mundo, desviar o prato do apito. Vamos nos encontrar na Faculdade Mana 28 e fazer muito pela proteção dos virtuosos, mas a destruição dos malfeitores e para estabelecer justiça e uma base firme. Eu encarno de era a era. Sempre que Ashanti ou desarmonia ou Helm é o mundo. O Senhor encarnará na forma humana para estabelecer os modos de ganhar a paz. Não menciono sobre Sai Baba em nenhum dos meus discursos,
embora eu tenha o nome de avatar de Sai Baba. Eu não aprecio em nada a distinção entre as várias aparências de Deus. Continue a sua adoração ao seu Deus escolhido ao longo das linhas já familiares a você. Não há necessidade de mudar seu Deus escolhido e adotar um novo quando você me viu e me ouviu. É apenas um Deus onipresente. Só existe uma religião, a religião do amor. Só há uma causa, a causa da humanidade. Só há uma terra, a terra do coração. Satya Narayan Raju, conhecido como Satya Sai Baba, nasceu na vila de Puripati, sul da Índia, ao nascer do sol em 23 de novembro de 1926, para uma família piedosa da classe média. Satya Sai Baba, atualmente o sétimo e o último nível do mundo moroncial no universo de Nebadon, foi a reencarnação de Shirdi Sai Baba, um religioso eclético indiano do século XIX, venerado por hindus e muçulmanos. Futuramente cumprirá a terceira auto-ortoga para executar o ato final como Prema Sai Baba e conquistar sua passagem para o primeiro nível do mundo espiritual. Esse é uma apresentação bem rápida e que não faz justiça a essa alma, a esse espírito grandioso. Mas para a gente colher um pouquinho a essência e penetrar um pouquinho da presença deste homem, desta alma, deste espírito grandioso, nós convidamos a nossa irmã, a Vitória, a tia Tica, para falar um pouquinho sobre a experiência dela quando ela conheceu Baba. Fique à vontade, tia Tica. A sala é sua, seja muito bem-vinda. Estamos entre Obrigada. amigos. Sairam a todo mundo. Sairam é uma expressão que os devotos usam entre si para saudar. A Baba entre nós, né? Então, assim, quando eu cheguei na Índia, é que eu vi que Baba estava muito mais tempo e há muito mais encarnações comigo do que eu podia imaginar. Então, existe um ditado que diz, um ditado na Bíblia que diz assim: bata e a porta se abrirá. E normalmente a gente bate quando as coisas não estão bem, normalmente, né? Porque quando está tudo bem na nossa organização social cômoda, quando nós estamos comodamente organizados, onde tudo entra, né? A coisa até que flui. Mas espiritualmente sempre teve eu sempre tive uma melancolia, eu não sei se é essa a palavra, em relação até às coisas boas que me aconteciam. Eu sempre tinha faltava alguma coisa. Em ampla, e estou falando amplamente, né? Porque eu me lembro de um fato que aí eu vou inserir depois como o Baba aconteceu. Eu tenho uma memória, assim, estranha, eu diria estranha, seria essa a palavra. Mas eu me lembro de um fato que, quando eu tinha, acho que uns 6 anos de idade, eu estudava no colégio de freiras e era aula de catequese. E eu me lembro que a freira estava falando sobre e tentando
uma turma de 6, 7 anos de idade tentando falar sobre o amor de Deus, que era um amor diferente, não era um amor que a gente sentia pelo pai, pela mãe, não sei o quê, para lá, para. E aí eu pensei cá comigo, eu tenho isso pleno na minha memória, eu sei de que amor ela está falando. E eu quero escrever uma carta para Jesus. Eu escrevi uma carta. E eu dei para ela e disse: eu gostaria que a senhora entregasse de alguma maneira para Jesus. Então, ali é o ponto aonde eu vi por que com o decorrer da história eu tinha essa melancolia. Circulei por todos os lugares aonde se pode procurar alguma coisa que nos abasteça. E adorava todos, me sentia em casa em todos os espaços de fé, mas a melancolia continuava. E fatores de perdas, de muitas perdas na família sempre foram bem presentes e participando muito ativamente durante o processo da perda. A morte se tornou uma coisa muito paralela, muito corriqueira na minha vida, entendeu? Então eu dizia assim, mas não é só isso, não pode ser só isso, entendeu? As pessoas, todas elas, com fé ou sem fé, elas sofrem e têm muito medo da morte. E eu não tenho, mas está faltando alguma coisa. E um dia em São Paulo, eu estava lá pelos 20 e poucos anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Baba. E Baba, um homem santo na Índia. Ok, passou. Passou-se uma década e meia. E eu, depois de cuidar, eu tive um irmão aqui na Terra, que logo após o falecimento dele, eu entrei numa livraria que a gente costumava frequentar. E daquele jeito, né? Eu digo, bom, não estou conseguindo entender nada, eu preciso de ajuda. E eu estava olhando os livros e mexendo na prateleira, coisa de baba, né? Olhando filosofia oriental, etc e tal, eu puxei um, puxei outro, pá, caiu um livro no chão. Era o Sadhana, escrito por Baba, né? Eu olhei aquela figura e digo, mas eu conheço, mas eu nunca tinha visto, pelo menos nessa encarnação, a foto de Baba. Comprei aquele livro, nem sabia o que era. Certo. Levei para casa. Eu acho que se deu 24 horas, não deu. Se não deu 24, deu 48 horas, eu terminei o livro. Eu digo, eu quero ir à Índia. Ele falava tudo o que eu sentia. O Sadhana é um livro, é um diário de Baba. Ele tem muitos termos hindus, tem um glossário no final. E dali, isso foi em final de outubro. Em janeiro, eu estava viajando para a Índia. Eu não sabia, naquela época, isso foi em 1997, eu não sabia onde é que Baba ficava, se era no sul, no norte. Eu consegui uma operadora, naquela época tinha que ser por operadora as coisas, ela disse assim, bom, se tu te perdeu, manda a Interpol atrás de ti. Eu digo, não, eu chego lá, eu sei, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E cheguei. Perderam minha mala,
eu fiquei só com o passaporte e o dinheiro. E cheguei em Mumbai, de Mumbai eu fiquei sabendo que era em perto de Bangalore, e me fui para Bangalore sem mala, eu digo, e eu com fé, eu digo, não, tranquilo. Eu digo assim, eu nunca fui tranquila assim. Era para mim estar histérica. E eu só pensava assim, me leva, era só o que eu pensava. Cheguei em Bangalore, esperei. Hã? Com quantos anos você foi pela primeira Pois vez? é, tem que fazer uma conta aí. Ah, Eu não, eu não, eu não fiz essa conta. não Eu tem estou com problema. 62, isso foi em 97. Vou fazer 62, isso foi em 97 para 98. Quanto é que dá isso aí? Dá alguns Não números. sei. Era Alguns jovem, números. era jovem. É, acho que quase 40 por aí, ou um pouco. Cheguei no Ashram. Naquela época, assim, a gente anda, tu sai de Bangalore, que é uma cidade arborizada, além do choque de chegar na Índia. O choque não é pela situação, e sim foi um choque de luz. Quando desci do avião, eu comecei a caminhar na saída do avião para ir para o aeroporto. A gente caminha lá, não tinha, naquela época não tinha nada de finger, nem de nada dessas coisas. Eu digo, meu Deus, eu conheço esse cheiro, eu conheço essa temperatura, eu conheço tudo isso. Conheço tudo isso. E aí eu tive certeza que eu ia chegar no Ashram. E aí, saindo de Bangalore, a gente começa a viajar. E são 3, dava de carro naquela época, dava quase 3 horas de táxi, 2 horas, dependendo do táxi, né? E a gente anda por um deserto, entra por um deserto de pedra. Isso pelo menos na época que eu fui, né? Porque na época das monções diz que fica um pouquinho mais, mas eu nunca fui na época das monções. É um deserto seco, árido, e pedra, 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 pedra. Agora está completamente diferente, né? Eu digo, meu Deus, Senhor amado, onde estou indo? De repente, as coisas começam a ficar verde. Nós estamos chegando em Puttaparte. De repente, tu chega no Ashram, que é como se fosse um oásis verde no meio do deserto, um oásis. Lá eu cheguei, não sabe, e tem mais, sem falar inglês, viu? O desafio. Yes, no, sei lá, em português, entendeu? Caras e bocas. Assim, é inacreditável como é que eu cheguei lá. Não falava uma palavra de inglês. Muito interessante. E, é, e aí tu chega, tem toda a estrutura, toda a funcionalidade do ashram, que é uma coisa bem rígida, entendeu? E quanto mais eles falavam comigo para eu ser aceita, para me inscrever no ashram, menos eu entendia, mais brabo eles ficavam comigo, mais sem paciência, porque eles faziam isso com muita gente, entendeu? Mas deu tudo certo. Me deram um quarto com mais 4 pessoas, 4 mulheres, né? Porque lá os homens e mulheres são separados em tudo na Índia. Em qualquer templo que tu entrar, não precisa ser no ashram. Se tu entra num ônibus, tem o lado dos homens e o lado das mulheres, né? E acomodação, toda aquela confusão porque tu tem que achar um colchão para ti, o quarto é vazio, enfim, ali começou a minha experiência de saber quem eu sou e o que eu posso.
porque, na real, o tipo de vida que a gente leva aqui não dá muita noção do quanto a gente pode aguentar e do quanto tu pode aprender com situações difíceis, né? É que lá tu perde completamente, assim, Baba te leva ao ashram para te trabalhar internamente, né? E, Trabalhar todas as suas fragilidades, todas as tuas inseguranças. Enfim, isso fez parte, é um assunto mais complexo, isso leva muito mais tempo. Quero chegar no primeiro momento em que eu vi Baba. Eu fui para o Darshan, que é a bênção com a presença divina, que isso acontecia 2 vezes por dia. Pela manhã, bem cedo, milhares de pessoas dentro do ashram, milhares de devotos, de todos os lugares do mundo, do que tu puder imaginar, mais os da Índia. Em época de festivais hindus, ficava, assim, inconcebível descrever o que ficava aquilo. Aí fui para o Darshan com uma senhora me orientando, porque eu não sabia como chegar, como me vestir, porque lá todo mundo tem que se despir das suas roupas ocidentais e se vestir de acordo. Existe uma conduta ética, principalmente no vestir dentro do ashram. Acho que como todos os ashrams da Índia, não conheci muitos, mas então tu tem que comprar roupas, porque a nossa maneira de vestir é diferente, né, culturalmente. Me sentei, entrei e me sentei. Foi no Darshan da tarde. Tinha o Darshan da manhã, que começava, eles botavam, a gente começava a formar filas lá pelas 4:30 da manhã, o Darshan da manhã. Havia sorteio de filas para que a gente tentasse a fila 1, que é a fila que ficava em frente ao corredor onde passa a Baba. E aí tinha a fila 1, 2, 3 e assim ia. Até o número X, a partir dali as pessoas iam chegando livre e iam sentando. Essa distribuição de sorteio de fila começava lá pelas 5, 5 e pouco da manhã, 5:30. Baba entrava lá pelas 7. Eles abriam o mandir lá pelas 6, 6:20, 6:30, eles abriam e a gente entrava. A mesmo processo à tarde. As filas começavam a se formar lá pelo... Assim, tinha gente que ia cedo. Vamos supor que lá pelo meio-dia tu já via a fila começando a se formar. Mas como tinha sorteio, tinha gente que ia mais tarde, mas lá pelas 3 da tarde eles sorteavam a fila e Baba entrava lá pelas 4, por aí. Isso era 2 vezes por dia. Os bhajans sempre era depois que Baba entrava, cedia a entrevista para alguns escolhidos durante o Darshan, enquanto ele passava. Ele escolhia algumas pessoas para entrevistar, grupos. Desde que eu comecei aí, normalmente eram grupos de países que usavam lenços com o nome do país e tal. Para ocidentais era mais difícil que ele desse entrevista individual. Tinha indianos que tinham, não me lembro de ter visto entrevista individual para estrangeiros, porque a maioria ia em grupo, eles não iam individualmente, eles iam sempre em grupo de países. Normalmente das organizações sai daquele país, né? Do estado, do município, tinham essa ligação. A partir disso, depois de ele selecionar a entrevista, ele ia para dentro do novo mandir, que era um templozinho dentro do grande templo, onde ele dava essa entrevista.
E quando ele saía, era os bhajans, era a hora dos cantos dos mantras. Era meia hora de mantras. E depois dessa meia hora, Baba, a gente cantava o Arati, que era a cerimônia do fogo, e Swami saía para casa. Saía como tinha entrado, e ali se encerrava, digamos assim, o darshan. E tinha a rotina, cada um fazia a sua rotina em cima desses horários do darshan, tá? Que era pela manhã e pela tarde. Então, tinham pessoas, cada um tinha a sua rotina, eu com o tempo, criei a minha rotina, que eu fazia serviço na cantina ocidental, onde era a comida não levava tantas especiarias para quem não podia comer pimenta, e também não conseguia comer a comida hindu. Então você passou a servir, a trabalhar. A trabalhar. Mas eu fiz essa breve explanação para chegar no ponto que foi a primeira vez que eu botei meus olhos físicos no corpo físico de Baba. É. Foi muito louco. Eu olhava, eu acho que eu estava na terceira fila. Eu olhava e eu tinha certeza que ele não, o jeito que ele caminhava, isso foi, sempre que eu olhava para ele, eu via. Eu não sentia peso da gravidade agindo nele. Eu vou falar aqui fisicamente falando, tá? A impressão que eu tinha é que ele não tocava o chão, mas ele tocava o chão, porque tu olhava para os pés, as pessoas faziam Padma Namaskar, que é tocar os pés. Na Índia é muito comum as pessoas tocarem os pés do guru. Se chama Padma Namaskar. E eu olhava e olhava de novo, a minha primeira impressão foi que a nossa vibração, a nossa egrégora aqui na Terra, ela não agia sobre ele, apesar de ele estar num corpo físico. Eu imagino que Jesus devia ter também esse nível vibratório. Eles não têm o peso corporal da gente, entendeu? E aí, eu vendo isso, aí já não consigo dizer mais, porque eu comecei a chorar. E não. E as senhoras que estavam do meu lado diziam assim, falavam, depois com o tempo eu entendi. Não se preocupe. Elas falavam assim, first time, é primeira vez, né? Primeira vez todo mundo chora. É uma coisa de energia no chakra cardíaco, entendeu? Que dá uma coisa aqui que não. Uau! Eu só chorei. Porque era isso que eu procurava. Não só isso, mas era isso o princípio. Entendeu? É a história que eu falei para Jesus daquela carta. Entendeu? E aí, se todo mundo acha que é tudo flores e santificação, Swami diz assim no teu coração: ok, vamos começar a limpeza. E aí começa o jogo. É um jogo. Para quem quer esse jogo, quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou. É só isso que eu quero saber. É só isso que eu sempre quis saber. Quem sou eu? Da onde eu vim? E para onde eu vou? E como vou? E tudo isso durante 10 anos. Foram 10 anos, se bem me lembro. Teve ano que eu fui 2 vezes no ano, mas normalmente eu ia uma vez por ano nas férias que eu comecei a agendar minhas férias. As minhas férias eram do tamanho do meu visto.
né? 6 meses. E agradeço muito a Baba de ter... no início eram 6 meses. Depois, não sei porque cargas d'água diminuíram o visto da Índia. Agora é 4. E essa última vez que eu fui, depois que a minha mãe faleceu, era 3 meses. Mas eu peguei 6 meses com a graça de Baba. Tica, Fala, Paulo. antes de você caminhar para outra ideia, fala um pouquinho para nós sobre essa renovação, essa luta interior. Porque geralmente nós temos essa imagem de que ao aproximar de um ser divino, nós nos transformamos desse jeito, né? Não, 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 não. Conta para nós. Até sair o último sopro de vida desse corpo que eu habito, eu vou estar correndo atrás. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aquilo que eu... Fala, Paulo, tu ia falar. Não, continua. Eu ia reforçar. Continua, por favor. Então, o primeiro ano, tudo é novidade. Então, a mente da gente se distrai até com o gafanhoto de lá, que é diferente, entendeu? Digamos que o primeiro ano e o segundo ano é para a gente absorver essas coisas e eliminar isso da cabeça, entendeu? As novidades não no sentido de Baba, mas no sentido de Índia, no sentido da novidade. Assim, é muita gente, isso gera muita vibração diferente, isso gera muita desatenção interna da gente, é muita gente falando, pregando verdades, até sobre Baba, e cada um é uma verdade dentro daquele ashram. Até porque Baba dizia assim, aquilo que eu falei para ti, ele dizia assim, o ashram é um hospital. Para gente, eu trago vocês aqui para curar vocês. E eu posso te dizer que eu reitero, nos primeiros anos, o que de pior podia sair de mim, saía lá no ashram, de dentro de mim. E é uma coisa interna, é uma Swami nos confronta para que a gente enxergue coisas sobre nós mesmos que a gente normalmente não enxerga. Que a gente acha que tu sai do darshan, entendeu? Achando que está tudo resolvido e não está. E daqui a pouco tu chega lá na cantina, sobe uma ira dentro de... Fica tudo muito aflorado, muito aflorado, e é uma coisa que depois de sair do ashram, vir para casa, era fundamental, porque tudo isso eu começava a trabalhar com mais calma aqui, porque é muita informação lá. Eu, pelo menos, tinha horas que eu dizia assim, Swami, eu não aguento mais. E pode ser em fator de sonho, às noites, o que eu sonhava, uma clareza de sonho, uma veracidade de sonho impressionante. As pessoas que chegavam até ti era para te trabalhar todas as tuas fraquezas. Podia ser raiva, falta de paciência, egoísmo, tudo. Ele passava essa, vinha a outra e não tinha folga. Não tinha folga. E é uma coisa que tu vai te dando conta, quer dizer, se tu queres, tu vai te dando conta disso, né? Olha... E sempre tinha uma situação
para a gente pensar sobre isso dentro do Asha. Tia Tica, Fala, Paulo. isso é tão interessante, esse testemunho seu, da sua intimidade, que leva-nos a ter uma visão diferenciada dos discípulos do Cristo. Como exemplo, eu sei Sim. que não estou comparando a sua pessoa ou até mesmo a sua experiência com a experiência vivida por eles, mas dá uma noção para a gente dessa batalha interior de um Pedro, de um Judas, sabe? De um Tiago. Paulo, é exatamente isso. Por quê? A gente põe em dúvida o tempo inteiro quando está lá. A gente está olhando para uma forma que vibracionalmente tu tem certeza que não é daqui, que é de escalas superiores. E a tua mente está colocando em dúvida o tempo inteiro. Assim, eu entrava no Mandir, que é o templo onde Baba ia entrar. Eu consigo... Eu achava que eu conseguia parar de pensar e esvaziar minha mente. É entrar no Mandir e a tua mente começa... Porque ela não pode ser destruída. Ela não quer ser destruída. Ela joga contra, entendeu? Então, assim, a mente, na real, que nem dizia a Baba, é um macaco louco. Ela pula de galho em galho. Então, não adianta tu dar contra, tu tem que ser amorosa com ela. Tu tem que tratar como uma criança rebelde. Então, fazendo essa dissociação, essa imagem que Baba ensina, eu estou fazendo sempre uma leitura bem simples das coisas, viu? Tratar com amorosidade toda essa situação mental é muito interessante, porque nos desdobra automaticamente do que realmente somos e daquilo que estamos, entendeu? A gente separa. E é mais fácil de identificar isso. Então, a cantina, nesse ponto, foi muito importante para mim, porque eu nunca tive aquela sapiência de sentar e ficar meditando. A minha meditação é trabalho, é onde eu consigo esvaziar. Então, na cantina tinha muito trabalho. Sempre tem muito trabalho. E ali, enquanto eu não estava no Darshan, eu estava esfregando panela. Eu trabalho pesado, porque não é panela como a gente tem em casa. Tu imagina comida para milhares de pessoas. É aquele panelão e era tudo manual. Tinha nada naquela época, agora parece que está tudo mecanizado. E a gente vai encontrando o caminho de... Cada um tem um caminho de trabalho, entendeu? Interno. Muito interessante. E isso que Baba mostrava, como é que eu tenho que trabalhar. Serviço é a minha meditação. Muito bom. É complicado. Tem gente que consegue sentar e meditar. Eu até com a minha ciática, agora eu já nem consigo mais, eu preciso estar fazendo outra coisa. Muito bom. Fala, Paulo. Olha, para a gente... Nós vamos dar continuidade a essa experiência pessoal interior sua, sabe? Mas vamos explorar um pouquinho mais a concepção geral do trabalho Uhum. realizado por Satya Sai Baba naquela região, naquele povoado, naquela aldeia, naquele povo, vamos colocar assim, nos nossos irmãos. O seu trabalho, a gente, numa pesquisa, principalmente através de vídeos, documentários sobre ele, nós percebemos que ele fez um trabalho de levar água potável para mais de 1.000 aldeias.
atingindo quase 2 milhões de pessoas. Ele transformou a vida. Ele transformou a vida daquele povoado, Puttapart, Visakhapatnam, enfim, tem uma série de aldeiazinhas. Puttapart é uma cidade agora, entendeu? O Ocidente invadiu Puttapart, tem até prédios, enfim, aquilo cresceu muito. Mas nessa época é o seguinte, aquilo era um deserto, eles tinham com poços artesianos, quando encontravam, eles tinham que caminhar quilômetros com aquelas... Enfim, me fugiu o nome agora. O que aconteceu é que Baba, um belo dia, o rio Chitravati, que é o que corta Puttapart, ele passa a maior parte do ano seco, é um leito seco, como tudo, como essas caatingas, e tem uma época do ano que ele enche. Então, existe uma represa que Swami fez. Mas, antes disso, independente do rio Chitravati, Swami, um belo dia, sem precisar época e ano, ele foi caminhando e disse assim, cava aqui. E ali eles conseguiram abrir uma nascente, que é aonde ele conseguiu dar água para toda essa gente até hoje. Aquilo não para de verter água. Então, quando tu vai chegando em Puttapart, tu vai vendo as represas todas. Como tudo, o Swami se faz isso, cava aqui, faz aquilo, etc. Tudo é sempre nessa orientação de que, óbvio, que ele teve um tempo até ele conseguir. Como é que eu posso falar, Paulo, de levar essa água para todos esses lugares, entendeu? Pelo documentário que nós assistimos, Tchatica, todo o projeto, um projeto que custou em torno de 70 milhões de dólares, Os devotos financiaram. E sem pedir, sem fazer campanhas. Não, o Swami não pede nada. Foi levantado esse valor e a construção foi realizada em 18 meses. 15 mil trabalhadores. Um Sim, projeto grandiosíssimo. Tanto quanto da educação que ele fez, né? Aí ele fala assim, olha, os pobres, dentre todos os pobres, os milhares de abandonados, agora sabe que ele se preocupa com eles. E ele construiu hospitais. Sim, nossa. Existe o hospital de super specialty em Puttapart. O primeiro foi o hospital ao lado do ashram, que era um hospital menor. Depois, um pouquinho mais em direção à represa, quando tu vai chegando em Puttapart, tem o hospital de super especialidades. Aí, já em Bangalore, mais precisamente em Brindavan, ele inaugurou outro super special hospital. É imenso, tu não faz ideia. E de uma qualidade de medicina, de ciência abençoada pela divindade, entendeu? Ele coloca que os hospitais são templos, centros de cura do corpo e da alma. Alma, exatamente. Fazendo Tanto é uma moderna àqueles que mais necessitam. É tudo gratuito, tudo gratuito. E Tu não paga nada. o pensamento dele vai mais além. Ele diz assim, que o corpo sadio é o melhor recipiente para uma mente sadia. O coração sadio é o templo de Deus.
E pelo documentário, talvez você possa até confirmar para nós, quando se trata de saúde, nós observamos que a, vamos colocar assim, as coisas básicas, pelo menos da época, eram assim precárias. Eles bebiam água do rio contaminado, bebiam água que não era potável. E as consequências dessa água trazia doenças gravíssimas para as crianças, para os idosos e para os adultos também. Uma região muito miserável. Tu sabe, Paulo, é o seguinte, Swami dizia nos discursos e também nas pessoas que habitavam lá, que a água que estava dentro do ashram, que vinha para o ashram, ela estava purificada. Mas que a água que estava por fora, na aldeia, teria de ser fervida, teria que ser higienizada. Que nós não tivéssemos medo de tomar a água que estava no ashram, tá? Óbvio que isso tinha lugares bebedouros e lugares especiais, porque água de torneira a gente não poderia tomar normalmente, porque a quantidade de cloro é imensa. Eles tinham que purificar de alguma maneira essa água, entendeu? O que acontece é que a cultura indiana, tu vai ver que ela é muito peculiar. Eles não têm assim uma cultura, por exemplo, de saneamento, entende? De canalização. Quando tu for à Índia, tu vai ver. Eles não separam lixo, eles não... Coisas básicas que a gente já faz aqui no Ocidente, que é cultural deles. Eles não se preocupam com isso. Então, isso gera uma série de doenças, sim, entendeu? Gera. Eles tinham água, Baba deu água para eles, mas os locais que começaram a ter saneamento básico começou a ser feito, entendeu? Pelas pessoas que começaram a ir morar lá, entende? Porque realmente, além de ser pobres, isso que Baba orientava, isso é o principal, entendeu? Uhum. Mas eles tinham coisas mais importantes, eles sempre tiveram coisas mais importantes, entendeu? Do que isso. Eu me lembro porque eu conversava com o povo, entendeu? As crianças, entende? Então, eles têm uma cultura assim, um pouquinho diferente da nossa, isso favorece o aparecimento de doenças. Mas dentro do ashram, Swami era diferente, já tinha toda uma outra estrutura, né? Escolas, Mas, faculdade, isso aí, qual era o canal que Swami queria mudar um pouco dessa cultura a educação. de viver através da educação que ele começou desde o primeiro ano até a universidade. Eles, tudo gratuito, e o que ele falava, que é o carro-chefe da educação das organizações SAI, que é a educação em valores humanos, que é disso que ele disse que vai mudar o mundo, que vai mudar a Índia e que vai mudar toda a situação da humanidade. Educação em valores humanos. Que o conhecimento ele é importante, mas sem valores humanos não funciona. Não funciona. E isso é o que mais me encantava de visitar as escolas Satya Sai, entendeu? Que é o que a organização Sai mundial levou para vários lugares e já tem em diversos lugares as escolas Satya Sai.
Aqui no Brasil é no Nordeste, se não me engano, que eles conseguiram instituir. Mas é uma coisa maravilhosa. Se vocês colocarem os vídeos dos darshans que tem Ele, quase tem no YouTube, vocês vão ver, tem darshans que estão a criançada toda, desde o primeiro ano até o último. É uma ele, coisa ele fala inacreditável. assim, ele fala assim que o fim da educação é o caráter. É, A principal meta do homem é a realização da felicidade humana e da unidade de todos os homens num mundo pleno de amor. Assim, é a educação superior que esta universidade ensina. exato. No documentário, ele apresentava assim que era mais importante desenvolver, transformar a criança, o jovem, o adulto, através da moral, do que encher ele de informações. Exatamente isso, conhecimento sem valores. Tia Tica, Complicado. nós percebemos que ele realizou muito, muito na parte material assistencial e promoção do ser humano. Agora, conta para nós a sua experiência ou até mesmo quem é Baba? Quem é esse avatar? O que ele representa para a humanidade, na sua visão, no seu sentimento? Por favor. Nós saímos da parte material e agora vamos para essa parte espiritual deste ser entre nós. Sim. É, só um adendo. Por favor. A partir dessa pergunta é que tu vê a educação. As crianças normalmente da escola Satyasai sabem responder isso desde a tenra idade. E tu vê que é uma verdade para elas, entendeu? Porque o amor que eles têm que tu vê nos olhos, tu vê na vibração, tu vê no ser, no se portar, entendeu? Que Baba, Baba para eles é um pai, Baba para mim é uma forma da consciência pai, mãe divina, cósmica na Terra, entendeu? Deus não tem forma. Deus é energia, a energia de amor, é o amor incondicional. E como que a gente consegue ter acesso, nós aqui nessa nossa energia vibracional? É que a gente consegue ter acesso, senão através de uma forma. Isso é o avatar. Aí tu vai dizer, mas ele era Deus? Aí Baba responde assim: eu sou Deus e tu és Deus. Só que eu sei e tu ainda não sabes. É difícil a gente conceber isso, né? Como assim eu sou Deus? Sim, todos nós temos essa fagulha, essa centelha dentro. O que a gente faz com ela é que nos diferencia, entendeu? É, nos diferencia. Toda a educação, assim, a gente quando vem ao mundo, a gente vem uma folha em branco, né? Então é uma folha em branco. O que começa a ser imprimido ali, Paulo? As nossas vivências. E de repente aquela folha está toda borrada e rabiscada. Tu te torna aquilo, né? Tu te torna a impressão do que o teu pai te falou, do que a tua mãe te falou, do que as pessoas em volta de ti, mas tu nunca te torna aquilo realmente que tu és.
A gente é um acúmulo de coisas que vão imprimindo na gente. E isso que Baba faz, isso que ele me mostrou, tu tens que voltar às origens. A gente tem que voltar àquilo que é realmente, e é tão difícil. Mas não impossível, porque com amor é isso. Então, assim, é no outro que eu consigo ir limpando essa folha. Porque só sentar sozinha na minha cama ali, tu é loucura, né? Tu precisa de troca para poder trabalhar esse sentimento de amor incondicional. Essa energia, que é o que tu vê quando o Baba passa, né? Se existe uma forma de amor que eu enxerguei, é aquela. O resto tudo é especulação da nossa cultura. É a procura, por isso que o ser humano procura tanto. Ele procura alto, ele não procura dentro. E isso foi bem... Essa descoberta não significa que bom, encerrei, vou assinar a folha, está pronto. Não. Aí que começa o mais difícil. Se tu conseguiu visualizar alguma coisa, como é que tu agarra isso? No exercício diário. No exercício diário. Com as mínimas coisas. As mínimas coisas. E Baba é isso. Baba é isso, é a mínima coisa. Do menor ao maior. Impressionante. Foi... Nós percebemos, conforme os espíritos superiores nos orientam sobre a manifestação, a nossa relação com o Criador, sendo nós co-criadores, numa condição de plano menor, nós percebemos a ação dessa alma, Satya Sai Baba, entre nós, como co-criador num plano maior, onde a cocriação dele era a materialização do amor, sabe? Sim. Porque os ensinamentos, eles estão todos em livros, entendeu? Para quem quiser acessar, tem tudo hoje nos aparelhos, né? Nessa tecnologia tu encontra tudo. Agora, tu sentir a vibração, tu sentir a vibração ao vivo, isso que foi cósmico, dizer. Eu não tenho outra palavra para dizer. Isso vai direto ao teu, de coração para coração, aquele coração que não é o coração do corpo físico, é aquele centro de energia que ele foge ao corpo, entendeu? E que quanto mais a gente vai se perdendo nesse mundo, mais ele vai diminuindo. A impressão que eu tenho é que a energia de Swami faz aumentar essa vibração, entendeu? E aí, a partir disso, isso é o princípio, porque tu tem que pegar toda essa experiência e poder exercer ela no teu cotidiano. O difícil, mas não impossível, é o cotidiano da gente, é o exercício espiritual, né? Porque o mundo está aí, né? Para tirar a gente do caminho o tempo inteiro. Essa é a função dele, né? Exatamente. Tia Tica, para nós finalizarmos, nós estamos assim, com certeza, agraciados
pela sua presença e pela esse Oi, contato direto através de você a Satya Sai Baba. Deixa para nós a sua mensagem de experiência, de vivência nessa sua existência. Eu sei que é difícil a gente fazer um apanhado, mas a sua palavra, nós acreditamos que essa experiência foi muito rica para a sua alma e que você pode dividir, compartilhar com nós outros que sentimos e vivemos através de livros, através de vídeos, sabe? E você uhum. andou no chão, respirou do mesmo ar. É muito rico, sabe? Com muito respeito, muita gratidão pela sua presença entre nós. A palavra gratidão, ela é uma verdade absoluta no meu coração espiritual, a Baba. A minha mensagem é exatamente isso. Da minha experiência com Baba é o amor. O amor como forma de vida. O amor como forma de autocura. Um sorriso, tu consegue curar uma pessoa. Um abraço, agora nem abraçar se pode, né? Então, tu vê que tempos difíceis esses que a gente anda. Mas tem uma frase curta que resume a mensagem de Baba, que passa a ser a mensagem de qualquer devoto, que supera qualquer discurso que eu faça aqui, que tu sabe que é love all, serve all, entendeu? Se tu ama, tu serve. Tu é um servidor. Tu não é mais nada além do que um servidor de Deus aqui na Terra. As tuas ações, o que eu também posso esmiuçar um pouco mais sobre esse love all, serve all, que tudo que a gente faz é por vontade dele, de Deus. Baba traduziu isso para a gente. Então, assim, a mensagem é que tudo que eu faço, eu ofereço. Eu ofereço até uma dor. Se eu estou com dor, eu ofereço. Se eu estou alegre, eu ofereço. Se eu estou com um prato de comida, eu vou comer, eu ofereço. É tudo dele, é ele. Tudo é por causa dele. Isso é serviço. E a partir de mim, serviço aos outros. É um, essa é a minha mensagem, sabe? Não tem como separar Deus, deixar ele para uma hora específica e dali na outra hora é o mundo. Não tem, isso tem que estar junto. Isso sempre vai estar junto. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Exatamente. Olha, Tia Tica, eu imagino, eu imagino que nós podemos aproximar, nós conseguimos aproximar um pouco mais da experiência de uma Maria de Magdala, da Sim, experiência de um que foi eu curado, amo a Maria de Magdala, como eu queria ter sido ela. de um leproso que foi curado, de um paralítico que voltou a andar, de um cego de nascença que viu os pais, a mãe, o irmão, o pai, o avô, que pôde ver o colorido da paisagem. De uma pessoa que está triste, tu dá um sorriso. E aquela Exatamente, pessoa te olha, ela não sabe bem por que tu está sorrindo, mas ela te sorri, deu. Ali já, o milagre já aconteceu.
O milagre, ele pode ser apenas um sorriso. Olha, gente, eu recomendo. Nós, nesses dias, nesta semana, essas 2 semanas que antecederam esse encontro nosso com a Vitória, Maria Vitória, para os íntimos, a tia Tica. Tia Tica. Nós adentramos por documentários tão intensos, tão espetacular da vida deste homem. Tia Tica, nós estamos muito agradecidos em nome de todos aqui presentes, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui. Nós te agradecemos muito por dividir conosco a sua experiência de vida, sabe? E para nós encerrarmos, nós gostaríamos de te pedir, se for possível, você encerrar com uma prece ou a sua própria meditação, para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje. Pode ser? Sim, sim. Me sinto muito lisonjeada. Espero que num assunto tão vasto quanto o assunto do coração espiritual, que a gente, às vezes as palavras não chegam o quanto a gente gostaria que elas chegassem, porque é muito vasto, né, Paulo? E eu não sou uma pessoa muito, como eu te falei, acostumada a falar em público, digamos assim, né? Digamos que o sentimento ele é muito mais rápido do que as palavras, né? Então, às vezes, algumas coisas talvez não é que se percam, mas não tenham tido oportunidade de serem expostas. Mas eu acho assim, ó, a mensagem, se é que seria uma mensagem, uma prece, é que Swami Baba, que a gente chama carinhosamente de Swami, Swami está presente o tempo inteiro. Swami é energia. Swami é luz. Acho muito importante que aproveitem essas facilidades que o mundo deu, que seria a tecnologia da internet, que existem muitos filmes de Baba, muitos darshans, aquilo que eu te falei, muitos darshans de Baba na internet, e isso é muito profundo. Pode ser que no início as pessoas não entendam a aparência, possa parecer assim um simples filme no YouTube, mas é muito mais do que isso, porque por algum motivo essa exposição dele em vida foi nos dada aqui. E Baba é luz, Baba é pensar em amor, pensar em gratidão. Amor e gratidão. Essas são as duas palavras do meu sentimento com vocês nesse momento. Agradeço muito, espero que eu tenha correspondido a vocês. Com certeza, com certeza. Nós ficamos muito agradecidos e nós terminamos, então, com umas palavras dele, quando ele diz: Eu vim para acender a lâmpada do amor em seus corações, para Uhum. velar, para que brilhe a cada dia com mais esplendor. Não vi em missão de publicidade para nenhuma seita, crença ou causa. Nem vim para reunir seguidores de nenhuma doutrina. Eu vim para lhes falar desta fé unitária, universal, deste princípio espiritual, deste caminho de amor, da virtude de amor, do dever de amor, desta obrigação de amar.
Love, love, love. Essa é a prece. Chatika, muito obrigado. Deus te abençoe. Muita A paz. nós todos. Muito obrigado a todos Sairam, que participaram conosco. Sairam. sairam, sairam. Deus abençoa e vele por todos nós. Que todos nós possamos ter um domingo de Páscoa, um final de domingo de Páscoa para aqueles que estão terminando o dia. E E para aqueles que estão começando. muitas felicidades, muita paz, muito amor. Sairam.